Quantas vezes você perdeu horas de paz por algo que ainda não aconteceu? Uma conversa que talvez dê errado, uma demissão que talvez nunca venha, um fracasso que existe apenas na sua cabeça. O problema é que a maioria das pessoas não sofre apenas quando algo ruim acontece. Elas sofrem antes, sofrem durante e continuam sofrendo depois, como se a mente estivesse determinada a transformar possibilidades em certezas. Mas existe uma verdade desconfortável que poucos percebem. Grande parte da dor que você carrega hoje não nasceu da realidade, nasceu da imaginação. E neste vídeo você vai entender por que sua mente cria sofrimentos desnecessários, como essa armadilha destrói sua paz silenciosamente e o que os estoicos aprenderam sobre permanecer firmes diante da incerteza. Existe algo curioso sobre a mente humana. Ela não gosta de espaços vazios. Quando não possui informações suficientes, ela começa a preencher as lacunas e raramente preenche com algo positivo. Imagine alguém esperando uma resposta importante. As horas passam, nenhuma mensagem chega. E imediatamente a mente começa seu trabalho. Talvez eu tenha falhado. Talvez tenha dado tudo errado. Talvez eu não seja bom o suficiente. Nada aconteceu. Mas, emocionalmente, a pessoa já está vivendo o pior cenário possível. O mais impressionante é que muitas dessas previsões jamais se concretizam. Ainda assim, o sofrimento foi real. A ansiedade foi real. As noites mal dormidas foram reais. A imaginação criou uma dor verdadeira a partir de um problema inexistente. A mente não precisa de fatos para produzir sofrimento. Ela precisa apenas de medo. Se isso acontece com você, não significa que existe algo errado. Na verdade, existe uma razão evolutiva para esse comportamento. Durante milhares de anos, sobreviver dependia de antecipar perigos. Os seres humanos que ignoravam ameaças desapareciam. Os que previam riscos tinham mais chances de sobreviver. O problema é que o mundo mudou, mas o cérebro continua funcionando como se estivesse cercado por predadores. Hoje ele reage a reuniões como se fossem ataques, a críticas como se fossem ameaças de vida, a rejeições como se fossem expulsões da tribo. Por isso sua mente exagera riscos constantemente. Ela acredita estar protegendo você, mas muitas vezes está apenas aprisionando você. O cérebro foi programado para sobreviver, não para viver em paz. Existe uma armadilha ainda mais profunda. A maioria das pessoas não vive na realidade, vive nas possibilidades. E possibilidades são infinitas. Sempre existe algo para temer. Sempre existe um novo cenário negativo para imaginar. Sempre existe um novo desastre hipotético para construir mentalmente. É por isso que algumas pessoas parecem nunca descansar, mesmo quando tudo está bem, porque a paz delas depende de um futuro perfeito, e um futuro perfeito nunca existirá. A vida sempre carregará algum grau de incerteza. Quem exige garantias absolutas viverá em estado permanente de ansiedade. Quem tenta controlar tudo acaba escravo daquilo que não pode controlar. Os estoicos perceberam algo extraordinário. Eles entenderam que a maior parte do sofrimento humano nasce da resistência à incerteza. Não são os acontecimentos que nos destroem. É a interpretação que fazemos deles. É a necessidade desesperada de prever o futuro. É a tentativa constante de controlar aquilo que ainda não aconteceu. Marco Aurélio observava que a mente frequentemente cria mais problemas do que a própria realidade. E quando você observa sua vida com honestidade, percebe isso claramente. Quantos dos seus maiores medos realmente aconteceram? E dos que aconteceram? Quantos foram tão devastadores quanto você imaginava? Na maioria das vezes, a realidade foi menor que o medo, menor que a ansiedade, menor que a catástrofe criada pela imaginação. A realidade raramente é tão cruel quanto o cenário criado pelo medo. Então, o que fazer? Primeiro, reconhecer quando você está sofrendo por uma hipótese e não por um fato. Essa simples pergunta pode mudar tudo. O que está acontecendo agora? Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Muitas vezes, você descobrirá que o problema ainda não existe. Existe apenas uma narrativa mental. Segundo,
Aprenda a diferenciar preparação de preocupação. Preparação resolve problemas. Preocupação apenas os repete mentalmente. Preparar-se para uma entrevista é útil. Imaginar 100 formas de fracassar nela não é. Preparar-se fortalece. Preocupar-se desgasta. Preparação produz força. Preocupação produz desgaste. Terceiro, aceite a incerteza como parte inevitável da vida. Não existe segurança absoluta. Nunca existiu. E, paradoxalmente, a paz surge quando você para de exigir garantias do futuro. Talvez a maior armadilha da mente humana seja transformar possibilidades em sofrimentos reais. Passamos dias lutando contra fantasmas, sem perceber que a batalha acontece apenas dentro da nossa própria cabeça. A vida já possui dificuldades suficientes. Não precisamos criar outras. A verdade é simples. Você não controla tudo o que acontecerá, mas pode controlar a forma como responde ao que acontece. E quando aprende essa diferença, algo muda. A mente desacelera, o medo perde força. E a realidade deixa de parecer tão assustadora, porque você finalmente percebe que muitos dos monstros que o perseguiam jamais existiram fora da sua imaginação. Sofrer pelo futuro não evita a dor de amanhã. Apenas rouba a paz de hoje. Me diga nos comentários, qual foi uma preocupação enorme que você teve no passado e que acabou nunca acontecendo? Talvez sua experiência ajude outra pessoa a perceber que ela também está lutando contra fantasmas criados pela própria mente.